Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Hoje é dia 24 de junho de 2023, por volta de 15h30 da tarde. Vamos trazer atualizações sobre o caso gravíssimo na Rússia, que tem uma importância para o mundo inteiro e também afeta o Brasil, qualquer mudança na política russa, né, porque afeta a geopolítica como um todo. Terminou a tentativa de golpe de Estado, a insurreição ou rebelião na Rússia. O grupo Wagner, liderado por Prigozhin, marchou até 200 quilômetros da capital de Moscou, encurralou o governo russo, que teve que pedir ajuda para Lukashenko mediar uma trégua, um acordo. E o grupo Wagner, junto com Prigozhin, sai como os grandes vitoriosos. Agora, na sua empresa, né, de mercenários não será mais dissolvida, todos os golpistas foram anistiados e vai ser retirada a acusação de traição e o pedido de prisão contra Prigozhin. Lukashenko intermediou esse acordo, no qual Vladimir Putin sai extremamente enfraquecido, com uma derrota gigantesca na política e militar, porque vários grupos militares liberaram o acesso para Prigozhin marchar até Moscou e, além disso, nós temos aí a vitória principal de Prigozhin, que é Geremizov e também o Shoigu caindo, né, deixando o posto aí do comando militar da Rússia. Ele conseguiu o seu intento e eles devem ou ser demitidos, né, dentro de algumas horas ou alguns dias, ou vão pedir demissão para serem aposentados. Eles que há muitos anos estavam ali, principalmente o Shoigu, que é o ministro da Defesa, comandou a política de defesa de Vladimir Putin, e agora o Wagner vai lá e faz todo o rearranjo nessa política do Vladimir Putin, que inclusive tem aí a denúncia de que ele teria deixado Moscou, o seu avião foi visto no Flight Radar deixando a capital da Rússia, o que desmoraliza ainda mais. Ele ainda não deu uma declaração oficial por volta desse horário que está sendo gravado o vídeo, mas o Lukashenko, né, que é o presidente da Bielorrússia, ele entrou para poder intermediar esse acordo e o Prigozhin disse que volta, já pediu para toda a sua tropa recuar. Eles chegaram muito próximo. No vídeo da manhã que eu postei aqui para vocês, eu falei que ele estava em Tula, ele já tinha avançado, né, após o meio-dia aqui no Brasil, estava a 200 quilômetros, ele estava no limite da última barreira para entrar na capital russa. Havia uma fortificação, uma grande barreira, e a partir daquele momento teria muitos confrontos, e aí ele disse para não haver derramamento de sangue russo, mas na verdade isso aconteceu após uma ligação de 2 horas de Prigozhin e Lukashenko para poder fazer essa mediação do acordo. Ele disse que para não derramar sangue russo ele decide voltar, mas é óbvio que ele não fez isso de graça. Inclusive ele conseguiu também os redirecionamentos de sua tropa para a África. Ele quer fazer toda uma ação na África, vai ajudar vários regimes aí em guerras contratadas e também vai influenciar diretamente aqui na América Latina, já que o grupo Wagner atua, por exemplo, na Venezuela para dar respaldo ao regime de Maduro. Então teremos aí um fortalecimento do Wagner como instituição. Além de tudo, demonstrou também que o regime russo de Vladimir Putin pode sofrer um assalto muito rápido. Ele chegou em 18 horas à porta da capital de Moscou, demonstrando que uma ação militar vinda do sul da Ucrânia, que era onde estavam ali as bases do grupo Wagner, subindo de maneira sem resistência. Eles derrubaram um avião e 2 helicópteros, né? Mas, inclusive, ele disse que não queria derramar de sangue russo, mas explodiram um helicóptero. O helicóptero não se pilota sozinho, né? Se eles derrubaram 2 helicópteros, teve mortes aí nessa insurreição, mas o Prigozhin vai sair ileso disso tudo, porque o Vladimir Putin vai anistiá-lo. Além de tudo, demonstrou a fraqueza do Putin diante de seus militares, porque muitos militares, inclusive, comemoravam junto com o grupo Wagner em Rostov,
né, e eles entraram sem nenhuma reação, demonstrando que os militares estavam abrindo as barreiras para o Wagner operar. Então, uma situação muito trágica. Putin agora vai ficar refém do Wagner, né, que literalmente quase o tirou de lá no tapa. Então ele se mantém no poder, mas se mantém enfraquecido. O Wagner sai como grande vitorioso dessa tentativa de golpe de Estado, ainda mais com essa anistia dada por Vladimir Putin, que horas antes, na madrugada, num tom muito nervoso, eu coloquei aqui o discurso na íntegra do presidente da Rússia, Vladimir Putin, no qual ele chama qualquer um que se levantasse contra a Rússia nesse exato momento de traidor. Ele chama o Prigozhin de traidor. E agora o Prigozhin volta a operar normalmente, ele vai manter o Wagner, sendo que tinha uma lei na Rússia, né, que estava sendo reformulada justamente para acabar com grupos como o Wagner, proibir, que de certa forma são proibidos na Rússia. Né? O grupo Wagner é proibido na Rússia, mas atua por uma complacência. E agora ele sai fortalecido e vai ditar as regras ali do movimento dessa guerra. E os ucranianos, nisso tudo, que estavam comemorando a rebelião, agora já viram que, na verdade, a situação, eles terão um inimigo muito mais feroz e cruel, visto a batalha em Bakhmut, no qual o Wagner ganhou sozinho, e eles são extremamente cruéis nas suas batalhas, são ferozes, e vão dedicar aí, obviamente, os seus trabalhos de guerra na África, mas também vai manter posições na Ucrânia. O que vai ditar agora como esse novo ministro do Putin vai atender às exigências da oligarquia russa. Porque isso tudo aí, né, obviamente que tem uma provocação de agentes estrangeiros, apesar das inteligências dos países ocidentais dizerem que não foram pegos de surpresa, mas, obviamente, como se tratar de serviço de inteligência, se eles soubessem também, eles não viriam a público falar, então é irrelevante essa afirmação das inteligências ocidentais, das diplomacias ocidentais, dizendo que foram pegos de surpresa com essa invasão do Wagner à Rússia, mas fica claro que os oligarcas russos, né, também não estão satisfeitos com Putin devido à guerra e às sanções que atrapalharam os seus negócios de controles oligárquicos. Né? Então Putin também vai ficar na mão desse pessoal agora. É uma situação muito, muito adversa. É um dia histórico e vai mudar completamente a forma de como a Rússia vai manter a guerra e de como ela vai manter a sua política. Porque, além disso, foi acionado o que seria uma espécie de OTAN Rússia, né? Eles têm um sistema, um tratado militar que é equivalente, é parecido, né? Se você for atacado, você aciona e os outros países vão te ajudar. Os chechenos, por exemplo, foram, né, para Rostov, atenderam prontamente. Lukashenko, da Bielorrússia, atendeu ali negociando, né? Mas o presidente do Cazaquistão se negou. Né? O nome do tratado é o CSTO. O presidente Tokayev, do Cazaquistão, se negou a atender o pedido do Putin. Disse, não, isso é um problema de vocês. O Cazaquistão não vai mandar ajuda para Moscou para defender o regime russo. Então ficou muito claro aí uma derrota gigantesca e inesperada para Vladimir Putin. E essa derrota só chegou a esse ponto porque o Shoigu, que era o ministro da Defesa, né, foi esticando a corda com o Prigozhin. Só que, diferente de outros lugares do mundo, lá o esticou a corda realmente fez com que a corda arrebentasse e ele marchasse com tudo para cima de Moscou e pediram arrego no final. Essa é a realidade. E se você vai entender isso, porque tem muito torcedor, né, nessa altura do campeonato, mas a realidade dos fatos é essa. O perdedor de hoje se chama Vladimir Putin. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Inscreva-se, compartilhe. Forte abraço. Tchau, tchau. Аплодисменты!